E aí, beleza? Professor Juarez na aula, na área, professor de história. Nós vamos ver agora essas transformações levando, então, o que nós chamamos de crise do sistema feudal, que acontece principalmente a partir dos séculos 13 para o 14, para o 15, onde termina, então, esse processo de feudalismo e começa um processo de unificações. A formação do Estado. E aqui, principalmente, com grandes autores renascentistas falando a respeito da necessidade, então, de unificação do Estado. Mas, antes disso, é muito importante entender quais são os motivos que vão levar a essa crise do sistema feudal. Nós já vimos que o comércio, a vida do comércio, promoveu alterações dentro do funcionamento do sistema, que antes era a base de troca e agora você tinha uma base comercial, mudando a forma das pessoas quererem os objetos e o desejo deles às especiarias, e aí então a formação de uma nova classe social, que é a burguesia, que não estava se enquadrando nem entre os servos camponeses e nem entre a nobreza, porque o nascimento da burguesia está atrelado à servidão e também de comerciantes vindo de outras partes do planeta. E isso fez com que a nobreza olhasse a burguesia e, inclusive, a igreja de maus olhos. As representações sociais existentes na Idade Média falavam que a burguesia era maldita porque trabalhava. A palavra trabalho, neste momento, ela significava sofrimento. A burguesia fazia tudo na base da força, da mão, do comércio, do empréstimo financeiro. E isso foi condenado principalmente pela Igreja Católica. E isso é muito importante. Mas essa crise é causada principalmente por 4 cavaleiros, né, que a gente chama de 4 cavaleiros do Apocalipse, né, também uma representação social da crise feudal, que é a morte, a guerra, a peste. Né? E esses cavaleiros do Apocalipse, então, demonstram, vou colocar os 3 aqui principais, que eu vou trabalhar primeiro essas 3 ideias aqui, guerra, fome e peste. Vou colocar a fome de uma vez, porque aí já está lá. Porque eles estão interligados. Né? A peste, por exemplo, leva à morte de milhares de pessoas. Então, nós temos aqui a morte de milhares de pessoas. Essa morte de pessoas, principalmente, leva a uma desilusão. As pessoas começam a tentar achar culpados pelo problema. Quem é o culpado do meu problema? Quem é o responsável pela minha desgraça? E aí vão surgir várias pessoas sendo culpadas. Né? A morte, a desespero, milhares de pessoas morrendo, eles não conseguiam identificar o motivo da peste, que era da vinda dos navios, do rato negro que penetra na Europa, de outras áreas. A guerra na formação de França e Inglaterra, uma luta por dinastia e sucessão. Né, e isso também vai levar à morte de muitas pessoas, enfraquecimento da nobreza nessas regiões. A morte, que seria uma representação social. O que as pessoas começam a ver é que nós temos Dante Alighieri falando sobre purgatório, principalmente a partir do século XIII, purgatório, inferno. A figura do diabo está surgindo aqui no século XIII, por exemplo. Então começa as pessoas a ficarem desiludidas com a vida. Tanto que um autor chamado Hobbes vai falar e explicar a situação de anarquia que o homem vivia através do livro dele, Leviatã, que é até um nome de um próprio demônio bíblico, né? Que era um ser que saía do mar gigantesco. Então, eram tendências apocalípticas nesse período, e Hobbes falando que esse homem, onde não há um governo ou não há um Estado, ele entra em conflito, ele desarticula todo o sistema, ele é a própria desgraça em pessoa. Então, o homem não pode viver em liberdade diante dessa situação. Foi assim que Hobbes, então, começou a escrever o livro dele e falar da necessidade do homem e da sociedade de criar um Estado civil, ou seja, um contrato social entre os seres humanos. E esse contrato social seria a abertura de mão da sua liberdade. O homem é o lobo para outro homem. Olha as abelhas, ela tem uma rainha. As abelhas funcionam bem e funcionam em ordem. Ele fala isso no livro dele bem empiricamente.
né? E aí, então, a defesa do surgimento da figura do rei novamente. E esse rei controlando o Estado, sendo as próprias leis do Estado. Não um rei como na França e na Inglaterra, que é um Estado feudal ainda com poder limitado. Eles estão lutando para a unificação. Mas um rei já com poder concentrado. Beleza? Um abraço para vocês e até a